Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez é uma alegria estar aqui, poder compartilhar da palavra do Senhor, poder trazer uma porção da palavra inspirada do nosso Deus. E hoje eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 19 ao 23. João, capítulo 1, 19 a 23. A palavra do Senhor diz o seguinte: E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: Quem és tu? E ele confessou, e não negou, mas confessou: Eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram: Então quem és? És tu Elias? E ele disse: Eu não sou. És tu o profeta? E ele respondeu: Não. Então eles disseram-lhe: Quem és tu, para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram? O que tu dizes de ti mesmo? E ele disse: Eu sou a voz de quem clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vamos ao Senhor em oração, meus irmãos. Santíssimo Deus, soberano governante de todas as coisas, nós estamos diante do Senhor e da Tua palavra, e nesse momento, Senhor, queremos agradecer a Ti, porque o Senhor fala a nós por meio dela. Queremos agradecer a Ti, porque o Senhor, meu Deus, nos deu esse dia e essa oportunidade, meu Pai, para que nós possamos, meu Deus, Te adorar e podermos, meu Deus, também ouvir da Tua palavra. Que o Senhor, Pai amado, nos ajude, meu Pai, a entender, meu Deus, a Tua palavra, que pelo Teu Espírito Santo nós possamos, meu Deus, compreender, meu Deus, a Tua verdade, e que nós possamos aplicá-la, meu Deus, às nossas vidas, ó Pai amado, corrigindo, meu Deus, aquilo que precisa ser corrigido. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude. No nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Em um dos contos do Machado de Assis, o narrador, ele convida o leitor a acompanhá-lo na abertura do testamento de um amigo que havia morrido há poucos dias. O nome desse amigo era Fulano Beltrão, nome que dá título ao conto. E enquanto o narrador se dirige ao local onde o testamento seria aberto, ele começa a contar algumas coisas a respeito do Fulano Beltrão. E ele diz que o Fulano Beltrão era um homem recatado, um homem introspectivo, um homem fechado em si mesmo, muito retraído da sociedade, vivia em um local um tanto quanto afastado, tinha uma vida um tanto quanto modesta, voltava sempre para casa de ônibus ou no lombo de uma mula. Não era um homem exacerbado em suas práticas, em suas ações. Era um homem comum, modesto. Mas quando esse homem completa 40 anos, ele abre o jornal e há no jornal um artigo que fala sobre ele, escrito por um anônimo. E nesse artigo, o anônimo que escreve lhe rasga elogios,
fala que ele é um cidadão de bem, um amigo bom, sempre pontual, um homem caridoso, um homem bondoso. E aquele artigo mexe com a cabeça do fulano Beltrão. Aquele artigo mexe com os sentimentos dele. Porque ele começa a imaginar que ele de fato pode ser aquilo. E ele começa a pensar quantas pessoas estariam lendo o jornal pensando que ele era de fato aquele homem que o artigo descrevia. Um homem gentil, bondoso, de família, respeitoso. Um homem de bons costumes. E ele começou a se encher daquelas palavras que o anônimo havia lhe escrito em virtude de seu aniversário de 40 anos. Mas ele pensou, só pode ser um dos dois amigos que frequentemente estão na minha casa. Até que ele descobre que sim, foram um dos dois amigos que ele tinha que escreveu aquele artigo lhe tecendo vários elogios. Mas acontece que aquelas palavras mudaram aquele homem. Aquelas palavras começaram a encher o ego daquele homem, de forma que ele pensou, eu posso ser isso mesmo. As pessoas esperam isso de mim. As pessoas precisam saber que eu sou um homem bondoso, que eu sou um homem caridoso, um bom cidadão. E ele começa a praticar várias formas de caridade, ajudando os necessitados, auxiliando aquelas pessoas que sofrem catástrofes como inundações, incêndios, ajudando a libertar crianças, filhas de escravizados. Então, aquele homem faz muitas coisas boas. E em tudo, ele sempre manda uma nota para o jornal. E as pessoas faziam associação. Na imaginação dele, as pessoas pensavam, olha, o fulano Beltrão daquele artigo, agora ele fez outra caridade. De forma que ele começa a ficar muito conhecido. E toda vez que ele começa, ou que ele faz uma caridade, ele sempre manda a nota do benfeitor. Quem foi que fez aquela caridade? Porque a sociedade precisava saber quem era o fulano Beltrão. Um homem íntegro, um homem respeitoso, justo, um bom cidadão. E começou a ser convidado, então, para altos círculos sociais, participar de eventos, participar de jantares, de festas. E a família começou a reclamar que o fulano Beltrão estava esquecendo a vida de antes, daquele homem que era dedicado à família, para apresentar um fulano Beltrão que a sociedade, entre aspas, precisava conhecer. E ele dizia, não, a sociedade precisa de mim, porque eu sou o benfeitor da sociedade, eu sou o vingador das injustiças, nas palavras do Machado de Assis. Mas sem entrar nas razões pela qual o Machado de Assis escreve esse conto, a gente pode perceber que o escritor, ele tece um diagnóstico da sociedade, da sua época e, de certa forma, um diagnóstico atemporal para a nossa sociedade de hoje. O fulano Beltrão era um homem que se dedicava a si mesmo e à sua família. E, de repente, ele acreditou, por causa das palavras de um amigo, que a sociedade precisava saber quem ele era. Então, ele passou a viver conforme a sociedade, ou ele esperava que a sociedade lhe reconhecesse. Ele passou a viver de forma que a vida dele estava centrada em mostrar para os outros quem ele era, em fazer do jornal uma espécie de vitrine para mostrar o quão bom ele era, o quão cidadão exemplar ele seria. E muitas vezes nós olhamos para a nossa sociedade e nós percebemos isso. Talvez o Instagram seja uma das maiores provas disso.
As pessoas têm vivido para as outras, para mostrar para as outras quem elas são, para montar uma imagem, montar um ethos, para que as pessoas acreditem que ela seja de determinada maneira, que ela tenha determinado comportamento, que ela leve um certo estilo de vida. E as pessoas deixam de viver para o que realmente importa e vivem para outras pessoas. Não no sentido de caridade, não no sentido de ser piedoso em ajudar as outras pessoas, mas vivem para que as outras pessoas enxerguem nela algo que elas não são. E isso nos leva a uma pergunta importante, meus irmãos. Para quem nós estamos vivendo? Para quem você está vivendo? Para quem você está dedicando a sua vida? Muitas vezes não são para as outras pessoas. Às vezes nós vivemos para nós mesmos. Nós fazemos de nosso ser o centro da nossa existência. E isso tem sido muito comum e proliferado em palestras de coachings, inclusive em pregações advindas de pregadores da teologia coach moderna. Você deve ser o protagonista da sua vida. Você tem que tomar as rédeas da sua existência. E não apenas existir, mas você tem que viver e ser o protagonista da sua história. E muitas pessoas têm acreditado nisso. Muitas pessoas têm se alimentado disso, acreditando que podem ser os donos de sua própria história, os donos de sua própria vida. E passam a acreditar que são aquilo que elas não são. Passam a viver uma vida de aparências, passam a viver uma vida apenas exterior, para mostrar para as outras pessoas aquilo que elas não são. E quando nós olhamos para esse texto, que é o testemunho de João Batista, nós podemos observar algumas coisas importantes para que nós possamos entender qual é o verdadeiro motivo, qual é o verdadeiro objetivo da nossa vida. Qual deve ser a verdadeira razão da nossa existência. E isso começa por um autoexame. E eu quero explorar isso hoje com os irmãos. Primeira coisa, entender que João, ele sabia quem ele não era. A segunda coisa é que João, ele sabia quem ele era. E a terceira é que João, ele sabia qual a missão dele. Para o que ele vivia, para quem ele vivia. Qual era a razão da existência dele. Então, se nós observarmos no texto, a partir do versículo 19, os judeus enviam alguns representantes, uma espécie de comitiva, para perguntar para João Batista quem era ele. Isso mostra que a fama de João Batista estava se espalhando. Aquele homem que estava no deserto, próximo a Betânia, batizando no Jordão, pregando o arrependimento. E a fama de João estava se espalhando. E isso chama a atenção dos judeus, especialmente dos fariseus. Versículo 24 vai dizer que a comitiva que foram de fariseus. Foram os fariseus que foram lá para indagar João quem ele era. E a pergunta é essa. Eles chegam e perguntam: quem és tu? E a primeira coisa que João responde é quem ele não é. Ele diz assim: eu não sou o Cristo. Parece estranho alguém perguntar para você quem você é e você responder quem você não é. Mas isso é significativo, essa resposta de João Batista é significativa, porque naqueles dias
aquelas pessoas que se ajuntavam ao redor de João Batista, algumas delas acreditavam que João Batista era o Messias, era o Cristo. Lucas 3,15 vai dizer isso. Abra sua Bíblia em Lucas 3,15. Lucas 3,15 diz: E enquanto o povo estava em expectativa e todos os homens meditavam em seus corações sobre João, se ele era o Cristo ou não. As pessoas tinham uma certa dúvida. Será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias tão esperado? Ele prega com tanta autoridade, com tanto vigor, denuncia os pecados, chama as pessoas ao arrependimento, batiza essas pessoas. Será que ele é o Cristo? Será que ele é o Messias, o enviado de Deus? E João, a primeira coisa que faz é dizer: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias. Eu não sou o ungido, aquele que será enviado, ou que seria enviado para salvar o seu povo do seu pecado. Eu não sou o Cristo. Mas é interessante essa negativa também, porque ele diz: eu não sou o Cristo. Contrapondo o que Jesus diz em João 8,58. Ao ser indagado pelos fariseus, Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus toma para si a autoridade do ser de Deus, de ser o Messias, de ser o enviado, de ser o Cristo. Eu sou. João Batista diz: eu não sou. Eu não sou. João, ele não toma a identidade de Jesus. Talvez fosse até interessante para ele, não é? Ele se passar pelo Cristo. As pessoas acreditam que eu sou o Cristo. As pessoas acreditam que eu sou o Messias. Então, é muito fácil para mim manipular as pessoas, fazer as pessoas acreditarem que eu sou alguém que eu não sou. Isso pode me trazer algumas vantagens. Popularidade, pode me trazer dinheiro, pode me trazer algum tipo de benefício. Mas ele diz: não, eu não sou o Cristo. Ele não usurpa ser quem ele não é. Ele não diz ser quem ele não é. Ele não faz questão de parecer ser outra pessoa, ter outro estilo de vida, ter outro modo de viver. E os judeus continuam perguntando: és tu Elias? Você é o Elias? Parecia haver uma expectativa de que Elias voltaria naqueles dias em Israel. Né? Muito forte essa crença por causa de uma predição do profeta Malaquias. Vamos ver lá em Malaquias 4:5. Malaquias 4:5 diz: eis que eu vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Então, baseados nessa predição de Malaquias, muitas pessoas acreditavam que Elias viria, até porque Elias não morreu. Ele foi arrebatado. Então, na expectativa deles, poderia ser que Elias voltasse, que Elias viesse novamente e pregasse como antes. Mas João
mais uma vez, quebra essa expectativa e diz: eu não sou Elias. Eu não sou. Eu não sou o profeta Elias. Mas é interessante o que Lucas 1:17 diz. O anjo falando a Zacarias a respeito de João Batista, ele diz que João Batista viria para chamar o povo ao arrependimento e que ele viria no poder e no espírito de Elias. Apesar de João Batista declarar que não é Elias, ele vem no poder e no espírito de Elias. Isso quer dizer que ele tem as mesmas características, as mesmas habilidades proféticas que Elias, de denunciar o pecado, de confrontar o pecado dos homens, inclusive dos reis. João Batista confronta Herodes, assim como Elias confrontava Acabe. Então ele vem no poder de Elias, no espírito de Elias. Mas ele não era Elias. E ele deixa claro isso: eu não sou Elias. Não sou. Então, os judeus perguntam: és tu então o profeta? Versículo 21. És tu o profeta? E ele respondeu apenas: não. Que profeta seria esse? Em Deuteronômio 18:15, Deus promete um profeta que viria ao povo à semelhança de Moisés. E havia também em Israel a expectativa de que esse profeta viesse, de que esse profeta ele viria à semelhança de Moisés. Então, por isso, é significativo que os fariseus perguntem a João Batista se ele era o profeta, se ele era aquele que havia sido anunciado lá no livro de Deuteronômio. E a resposta é bem objetiva: não. O Novo Testamento, lá em Atos, vai deixar claro que esse profeta se refere ao próprio Cristo. Os judeus haviam, entre os judeus havia uma espécie de divisão sobre o entendimento de quem seria esse profeta. Mas o Novo Testamento deixa claro que é o próprio Jesus, que é o profeta anunciado por Moisés lá em Deuteronômio. Então, mais uma vez, João Batista, ele diz quem ele não é. Eu não sou o profeta. E depois que a gente olha para o texto, a gente pode perceber até uma redundância da pergunta: quem és tu? Então tu és Elias? Tu és o profeta? E a resposta de João Batista é cada vez menor, né? Ele diz primeiro: eu não sou o Cristo. Depois ele diz: eu não sou. Depois ele diz: não. Parece que vai encurtando a pergunta, como se os fariseus estivessem tateando para tentar saber quem é João Batista. Então eles mudam a pergunta, eles voltam para aquela pergunta inicial. Eles fazem uma pergunta mais dedutiva, digamos assim. E perguntam: então quem és tu? Diga, para que a gente possa dar uma resposta para aquelas pessoas que nos enviaram. Mas até então João Batista só dizia quem ele não era. Meus irmãos, isso é muito significativo para nós, porque nós perdemos às vezes muito tempo querendo ser quem nós não somos. As pessoas perdem muito tempo, gastam muito da sua vida querendo parecer quem elas não são. Como eu disse antes, no Instagram isso parece ser uma vitrine. As pessoas vivem uma vida e tentam mostrar para as outras uma vida que elas não têm, um comportamento que elas não possuem, um padrão de vida, inclusive, que elas não têm. Não é incomum
em épocas de Semana Santa, Natal, as pessoas estarem fazendo caridades e tirarem fotos para postar nas redes sociais, para que as outras pensem: olha, como é uma pessoa bondosa, como é uma pessoa caridosa, como é uma pessoa piedosa. E as pessoas se fazem como o fulano Beltrão, que querem fazer caridades para mostrar que elas são algo que muitas vezes elas não são. Ou querem mostrar que têm um padrão de vida que elas não têm. Postam fotos as mais espetaculosas possíveis para que as outras pessoas sintam, entre aspas, inveja da vida que ela tem, de quem ela é. Eu não estou dizendo que é errado você compartilhar momentos bons, bênçãos que Deus lhe dá, compartilhar alegrias que você tem na sua vida. O problema é quando você começa a fazer disso o objetivo principal da sua vida. Parecer para as pessoas quem você não é. Mostrar ou tentar mostrar para as pessoas aquilo que você não tem. É muito comum entre os artistas eles alugarem carros, casas luxuosas para tentarem passar um padrão de vida que eles não têm. Alguns anos atrás, morreu um funkeiro, e aí descobriu-se, né, depois da morte dele, que ele havia deixado várias dívidas de aluguel de carros, motos e casas luxuosas, porque nas redes sociais ele apresentava um padrão de vida que ele não tinha. Isso é muito revelador da nossa sociedade hoje. Pessoas que procuram viver uma vida que não têm. Pessoas que procuram mostrar aquilo que elas não são. E isso pode ser um resultado direto de uma coisa muito simples. As pessoas não sabem quem elas não são. As pessoas não têm ideia daquilo que elas não são. E nós precisamos ter cuidado com isso. Porque mesmo os cristãos estão sujeitos a cair nessa tentação de tentar parecer aquilo que eles não são. Seja para agradar alguém, seja por alguma conveniência financeira, busca de fama, de créditos, de poder, de influência. Os cristãos, sim, estão sujeitos a esse tipo de coisa. E nós precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos. Quando nós somos nascidos de novo, quando nós somos filhos de Deus, nós entendemos que nós não precisamos ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Nós precisamos entender que nós não somos como o mundo. Nós não precisamos viver de aparências. Nós não precisamos viver de fachadas. Antigamente, era muito comum a casa toda deteriorada e as pessoas, para tentarem parecer ter um padrão de vida melhor, mandavam ajeitar só a fachada da casa. Por dentro, a casa toda danificada, mas a fachada estava bonita. E aí surge a expressão de viver de fachada. Nós não precisamos viver assim. Nós não precisamos mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos. Nós não precisamos viver em função de mostrar para as pessoas aquilo que a gente não é. O cristão, ele precisa aprender que ele não é igual ao mundo. Ele não precisa ser igual o colega de trabalho que vive armando coisas para tentar se dar bem, que vive fingindo ou inventando mentiras para tentar crescer. Ele não precisa ser que nem o colega da escola que muitas vezes faz de tudo para se dar bem e ainda acha que é o inteligente,
e se arroga disso. Nós não fomos chamados para ser igual ao mundo, iguais ao mundo. Nós somos diferentes. João Batista sabia que ele não era o Cristo, ele não era Elias, ele não era o profeta anunciado em Deuteronômio. Ele sabia quem ele não era. Nós precisamos também saber quem nós não somos. Mas João Batista, ele também sabia quem ele era. E isso é interessante porque ele sabia exatamente quem ele era. E ele olha para si mesmo e ele faz uma espécie uma espécie de exame de quem ele é. Então, quando os fariseus perguntam, sim, mas quem és tu? Diga para que a gente possa reportar aquelas pessoas que nos enviaram. Aí ele responde falando ou citando o profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Ele diz: eu sou a voz de quem clama no deserto. Eu sou a voz de quem clama no deserto. Ele faz referência ao profeta Isaías. No contexto do versículo de Isaías, Isaías ele está anunciando a restauração de Israel, a redenção de Israel, e o caminho precisava ser preparado, aplainado, corrigido, para que a salvação, a redenção chegasse. E de fato, a redenção chegou. De fato, a restauração de Israel chegou. O próprio Messias chega. No dia seguinte, Jesus aparece para João Batista, lá onde João Batista estava. A redenção chegou. E João Batista sabia da missão dele. Ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era a função dele ali. E ele responde dizendo: eu sou a voz de quem clama no deserto. João aplica a si mesmo a passagem de Isaías. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era aquele que devia preparar o caminho do Messias. Ele deveria anunciar a Israel a chegada daquele que viria salvar o seu povo dos seus pecados. Ele sabia que ele era aquela voz que deveria clamar no deserto. E, de fato, a aplicação é tão precisa que João Batista ele está clamando no deserto. Ele está no deserto. E ele prega o arrependimento. Ele prega para as pessoas virem e abandonarem as suas vidas erradas, as suas vidas corruptas. Porque ele está preparando o caminho para o Messias chegar. Ele está preparando Israel para a chegada daquele que seria o Salvador do seu próprio povo. João declara que era a voz que clamava no deserto. E isso é interessante, meus irmãos, porque ele não diz que ele é a pessoa que clama no deserto. Ele diz que é apenas a voz da pessoa que clama no deserto. Ele não é nem a pessoa. Ele não é nem o anunciador em si, ele é só a voz. É só a voz. Isso demonstra uma humildade muito grande de João Batista. Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe qual é exatamente o ser dele. Interessante que Jesus, lá em Mateus 11, 11, Jesus diz que João é o maior homem nascido de mulher. Jesus coloca João Batista lá em cima. Faz uma referência a João Batista extraordinária. João é o maior homem nascido de mulher. Mas
quando João olha para si mesmo e se compara a Cristo, ele vê que não é nada. Ele vê que não é nem a pessoa, ele é só a voz que anuncia. Ele tem uma visão correta dele mesmo. Ele tem uma visão correta daquilo que ele é. Diante de Cristo, ele é ínfimo, ele é pequenininho. Então, além de saber quem ele não é, ele sabe, ele tem precisão de quem ele é. Você sabe quem você é? Em Cristo você se conhece? Você já fez um autoexame e pensou, olha, eu vou olhar para as Escrituras, à luz das Escrituras, eu vou procurar saber quem eu sou? Isso é muito importante, porque evita justamente aquele primeiro problema das pessoas não saberem quem elas não são. Quando nós sabemos quem nós não somos levados facilmente por qualquer tipo de filosofia, por qualquer tipo de engano, por qualquer tipo de erro, por qualquer teologia coaching que apareça aí. E nós precisamos, à luz das Escrituras, examinar nós mesmos para entendermos quem nós somos, para entendermos aquilo para o que nós fomos criados, para entender o propósito da nossa vida, para entender a razão da nossa existência, para procurar corrigir os erros. Se nós somos filhos de Deus, nós precisamos também nos conhecer para que nós possamos corrigir a nossa conduta. Paulo fala aos Romanos, capítulo 11, que o homem deve examinar-se, no contexto da ceia, o homem deve examinar-se, saber quem ele é, saber se de fato ele está em comunhão com Cristo, saber se de fato ele é filho de Deus, ele é nascido de novo. Nós precisamos ter clareza de quem nós somos, do que nós cremos. Irmãos, no período da Reforma, conta-se que muitos carvoeiros trabalhavam nas minas para conseguir aquele produto que seria transformado em energia. E certa pessoa chegou para um dos carvoeiros e disse o seguinte, perguntou, no que é que você crê? E aí ele dizia, eu creio no que a igreja acredita. A igreja católica, fazendo referência à igreja católica. Eu creio no que a igreja acredita. Então a pessoa perguntava para ele, mas no que é que a igreja acredita? E ele pensava um pouco e respondia, no que eu acredito. Ou seja, ele não sabia no que é que ele acreditava. Ele não sabia qual era a crença dele. Ele só fazia aquilo que lhe mandavam. E esse tipo de fé ficou conhecido como fides carbonara, a fé dos carvoeiros. É aquela pessoa que diz ser uma coisa, mas ela não sabe o que é aquilo. Muitas pessoas dizem ser cristãs, muitas pessoas dizem ser nascidas de novo, muitas pessoas dizem ser filhas de Deus, mas elas não sabem o que de fato é ser um filho de Deus. Isso explica a situação de muitas igrejas ditas evangélicas hoje. Igrejas que não sabem o que é ser igreja. Igrejas que não sabem o que é andar conforme a palavra. É por isso que é importantíssimo, meus irmãos, nós consultarmos a palavra, examinarmos a palavra de Deus, para nós saber quem nós somos, no que nós acreditamos, qual é a razão da nossa fé, como diz o apóstolo Pedro. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para nós conhecermos e termos uma real visão de nós mesmos. Nós somos pecadores, miseráveis. Nós somos necessitados da graça de Deus. E só a graça de Deus pode romper as cadeias e nos libertar da escravidão, do pecado. Só Deus pode fazer essa obra de restauração na vida do homem e trazer ele para uma vida autêntica, para uma vida verdadeira, uma vida onde ele não precisa
gastar o seu tempo, gastar a sua energia, tentando mostrar aquilo que ele não é, tentando mostrar aquilo que ele não precisa nem ser. Esse homem que tem consciência daquilo que ele é, ele vive a sua vida em função de Cristo. Ele vive a sua vida em função do Senhor, daquele que ele chamou das trevas para a luz. A vida dele é apontar para Cristo. A vida dele é glorificar a Cristo. Essa é a razão de ser da vida dele. João Batista sabia disso. Ele sabia da sua missão. Ainda no versículo 23, ele diz: eu sou a voz de quem clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele sabia que a função dele era preparar o caminho para a chegada do Messias. Era preparar Israel para que Israel se arrependesse, se purificasse, para que recebesse o Messias. Que Israel abandonasse os seus maus caminhos para receber aquele que salvaria o seu povo. Essa era a missão de João Batista. E ele estava cumprindo essa missão, de proclamar o arrependimento, de anunciar a chegada do Messias. Essa era a gloriosa missão. Para muitos poderiam parecer que João Batista era mais um louco, gritando no meio do deserto, chamando as pessoas para um arrependimento. É mais um desses gurus que aparecem, mais um desses que se declaram mestres em Israel e que arrebanham pessoas para si. E ainda tem um estilo exótico. Não come qualquer coisa, não bebe qualquer coisa, se veste de uma maneira diferenciada. João Batista parecia ser mais um, mas a missão dele era gloriosa. Ele sabia da missão dele, ele sabia da função dele, e ele sabia que a função dele era anunciar a chegada do Messias, assim como os primeiros raios de sol anunciam a chegada da manhã, a chegada do dia. Ele foi um arauto que proclamou a chegada do rei. A proclamação de João era feita a Israel para o arrependimento. João consumiu a sua vida em função de cumprir a sua missão, em função de viver para anunciar a chegada do Messias. Irmãos, isso é espetacular. Ele gastou a vida dele para anunciar apenas, entre aspas, apenas, a chegada do Messias. Nós precisamos entender para o que nós fomos chamados. Nós precisamos entender para o que Deus nos chamou. Às vezes, Deus nos chama para algumas tarefas que para a gente parece tão trivial ou tão incômoda ou tão subvalorizada. Mas para Cristo, cada trabalho que nós fazemos, cada ação que nós praticamos, nós estamos evidenciando a glória de Deus em nossa vida. Quando nós trabalhamos para Cristo, quando nós fazemos de Cristo o real objetivo da nossa vida, nós estamos dando o propósito correto para a nossa vida. Imagine só você, alguém pegar um chapéu de palha e tentar cozinhar uma comida como se o chapéu fosse uma panela. Não ia dar certo. Ou pegar uma garrafa de vidro e tentar usar como um martelo. Também não ia dar certo. Porque o chapéu de palha não foi feito para ser usado como panela. Nem a garrafa de vidro foi feita para ser usada como martelo. Assim somos nós. Nós fomos feitos para a glória de Deus.
Nós fomos feitos para anunciar em nossa vida o resplendor da glória de Cristo. E enquanto nós não vivemos para isso, nós somos como aquele chapéu de palha sendo usado como panela. Nós somos como aquela garrafa de vidro sendo usada como martelo. Nós precisamos entender que o real propósito da nossa vida não é agradar os outros, não é ser um fulano beltrão, viver de aparências, só para anunciar a si mesmo diante da sociedade. O propósito da nossa vida não é viver para nós mesmos, mas é viver para Cristo. João entendia que o propósito da vida dele era viver para Cristo, no sentido de que a missão dele era anunciar a chegada do Messias. Nós precisamos entender a nossa missão. Nós precisamos entender, meus irmãos, que enquanto nós não vivermos para a glória de Cristo e fazermos de Cristo o centro da nossa vida, nós vamos viver fora do propósito para o qual nós fomos criados. E o interessante é que João, ele vai dizer lá em João 3, versículos 29 e 30, fazendo uma analogia ao casamento, ele diz que o amigo do noivo, ele se alegra quando o noivo chega, porque é importante, aí ele faz o arremate dizendo aquela famosa frase dele: é importante que ele cresça e que eu diminua. Ele sabia que o resplendor da glória de Cristo, o ofício de Cristo era muito maior do que o dele. Ele tinha noção de quem ele era diante do Senhor. É significativo que aqui, no capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer: este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. O escravo, na hierarquia mais baixa, era aquele que tinha a função de desatar as sandálias dos pés das pessoas e lavar os pés das pessoas. E João diz que ele não era nem como esse escravo diante de Cristo. Ele entende o resplendor, a grandeza e as riquezas de Cristo. Isso nos leva, meus irmãos, a algumas considerações que nós precisamos fazer. Primeiro, é a nossa luta contra o orgulho. Nós precisamos lutar contra o nosso orgulho. O orgulho é algo natural do ser humano. É algo que é inato ao ser humano. Nós não temos humildade inata. A humildade é uma característica que vai sendo construída ao longo da vida. E é por isso que muitas vezes as pessoas se sentem tentadas a viver de aparências, a viver para aquilo que elas não são. O exemplo de João Batista nos ajuda a entender que ele não viveu para si mesmo, que ele não tentou ser aquilo que ele não era. Ele se humilhou para que a missão dele fosse cumprida, para que o nome de Cristo fosse proclamado, para que o Senhor fosse anunciado. Nós precisamos conhecer a grandeza de Cristo. Nós precisamos entender quem é esse Senhor a quem nós servimos. Quão grande, quão poderoso, quão glorioso Ele é. A Bíblia nos diz isso. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Irmãos, lute contra o seu orgulho. Conheça o Senhor da sua vida. Dobre os joelhos diante do Senhor e reconheça: Senhor, eu sou um pecador miserável. Eu preciso da tua graça, eu preciso do Senhor porque eu sou nada. Eu sou pó. Eu sou como a erva do campo que o vento leva e dispersa. E eu necessito da tua graça. O Senhor que é tão grande, tão misericordioso. Reconheça, conheça e reconheça a grandeza de Cristo, a grandeza do seu Senhor. Faça de Jesus o termo principal da sua vida. Foi para isso que você foi criado, para anunciar a glória de Deus, para viver para a glória de Deus. É para isso que Deus fez você. A sua existência deve ser
pautada nisso, em viver para a glória de Deus e alegrar-se nele para sempre. Procure viver, meus irmãos, para a glória de Deus, mesmo nas tarefas mais simples. Antes havia um blog que eu gostava muito, que ele apresentava vários artigos. E um dos artigos me chamou a atenção. Era como apontar um lápis para a glória de Deus. Era algo bem ilustrativo, mas ele dizia que nas tarefas mais simples, nós precisamos fazer isso para a glória de Deus. O lápis precisava estar bem apontado. O lápis precisava estar bem alinhado. Não podia estar com a ponta carcomida, para que a glória de Deus fosse evidenciada no trabalho de apontar um lápis. Era algo ilustrativo, mas muito significativo, porque tudo que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. Não só as grandes coisas, não só as tarefas mais difíceis, mais pronunciáveis, mas mesmo as mais simples. Tudo na nossa vida deve apontar para a glória de Cristo. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a vivermos para a glória dele, a fazermos de Cristo o objetivo principal da nossa vida, assim como João Batista fez. Amém?